Olá, sejam bem-vindos. Temos a Alexandra Lemos com uma dica hoje, como pensar bem. A Alexandra Lemos traz-nos sempre assuntos muito interessantes que nos ajudam a ser mais e melhores, não é? É. Então, Alexandra, o que falamos sobre pensamentos? Bom, o ato de pensar está muito associado à natureza humana, Claro, não é? penso, logo existo. Ok, uma das questões é essa. Também há as emoções, não é? Claro. Eu também sinto. Hoje vamos falar sobre o pensamento e há aqui uma relação muito direta entre a forma como pensamos e a forma como sentimos e até como somatiza, ou seja, passa para o plano corporal, não é? Tudo aquilo em que pensamos e aquilo em que sentimos. E quando começarmos a ter noção de que uma pessoa melhor pensante adquire uma melhor qualidade de vida e o seu corpo também se restaura e adquire uma melhor saúde, maravilha. Então eu trago aqui 5 regras sobre o pensamento. Todas elas têm palavras que começam por um C, para criar aqui uma mais fácil memorização. E a primeira regra, isto porque nós hoje vivemos numa sociedade muito acelerada. Uma vida muito... Uma vida, e depois há também algo que nos provoca uma sensação de, muitas vezes, incoerência, que é o seguinte, Heloísa, imagine, nós rapidamente conseguimos, por exemplo, através da informatização, fazer uma encomenda, por exemplo, à China. Sim. Não é? Aos nossos antípodas. Com o rato, um clique, já está. E se de repente temos um problema no trânsito, chocamos com um carro, primeiro que venha a polícia, que se resolva o problema, estamos 2 horas. Então nós estamos aqui, não é, com questões de acesso rápido, não é? A questões globais e às vezes a questões locais a velocidade é outra. Exato. Então o que é que isto provoca? Provoca que o nosso pensamento se desdobra, se desmultiplica e se move a várias escalas, a várias velocidades. Isto faz com que as pessoas muitas vezes não tenham calma, porque ainda não perceberam que velocidade é esta. É comum ouvir-se que parece que hoje o tempo corre mais depressa. Exato. Não é? Então nós estamos muito focados naquilo que é o tempo psicológico. Tudo é muito acelerado, não há tempo para... Há inclusive uma síndrome que já foi detectada e considerada como doença, que o professor Augusto Cury, não sei se você conhece, sim, que sim. é o síndrome do pensamento acelerado. Muita gente diz que é o stress, é não sei o que, não é o stress, é o pensamento acelerado. É tão acelerado que gera o stress, não é? A pessoa não está com stress, não é ansioso. É a síndrome do pensamento acelerado. Ele tem livros sobre isso, é brilhante. Foi muito entrevistado. E é por isso mesmo que a primeira regra, Heloísa, é pensar com calma. Já falámos aqui da calma para a alma. É. Em 5 passos. Então, pensar com calma é a primeira regra fundamental para podermos superar, não é? Enfim, observar, conhecer, dominar e depois controlar esse pensamento acelerado. E o pensamento acelerado normalmente é um pensamento nervoso, não é? E é por isso que instala em nós, somatizando o nosso corpo, o stress. E, digamos, acabamos por não conseguir ter calma para resolver as nossas situações, não é? Para pensar bem. Nós temos cerca de 15% de pensamentos numa base diária são funcionais. Ou seja, impulsionam a nossa ação correta de acordo com aquilo que planeamos. Pode ser, por exemplo, a fazer uma proposta, não é? Telefonar a uma pessoa que tem algum input para nos dar no nosso trabalho, marcar uma viagem, prever a que horas saem os filhos da escola, a que horas entram, a mochila, essas coisas, não é? 15% são pensamentos fantasia. Exato. Onde nós fantasiamos. Ai, se eu ganhasse o Euromilhões. Ou então passa alguém na rua que nós gostamos. Olha que pessoa tão atraente. Ai, vai mais bonita. Até lhe dava um beijo. Este tipo de pensamentos, não é? Ou até pensamentos sexuais, de natureza sexual. Também são pensamentos fantasia, muitas vezes. E depois temos cerca de 70% da nossa energia mental em pensamentos altamente disfuncionais. São os tais que nos amarram com cordas, não é? A crenças limitantes. Ou seja, aquelas que nos travam de alcançar os nossos objetivos. Então, o pensar com calma é, digamos, o primeiro passo para lidar com esse tipo de pensamento acelerado. E quem é que pode pensar por nós, a não ser nós mesmos? Exatamente. Então, muitas vezes andamos à procura fora, não é, das soluções, quando a solução está ao alcance de cada pessoa. E este é um dos princípios fundamentais do coaching. A pessoa tem tudo aquilo que precisa para mover a sua vida no sentido que deseja. Deve parar para pensar, lá está o parar, que é adquirir aqui uma calma interior que lhe permite controlar, não é, a fonte dos pensamentos e o ritmo com que eles aparecem. Porque o pensamento acelerado não é só a qualidade do pensamento, que muitas vezes nos tira recursos, é também a velocidade com que as pessoas, não é, instalam ou dão asa que o pensamento difunda, não é?
através do seu corpo e da forma como se expressam. Então, primeiro é dizer não ao nervosismo, pensar Com calma. com calma. Primeiro. Segunda. O segundo passo, vamos colocar aqui, é o pensar com coerência. Exato. Exatamente, o pensamento acelerado faz com que uma série de pensamentos, muitas vezes antagónicos e não coerentes, venham à nossa mente e que nós o aceitemos. E quando não estamos conscientes deles, o que é que acontece ao ser humano? Começa, digamos, a ir mais para um pensamento mitológico. Então, não pondera causas e efeitos. E tudo na natureza, isto é uma regra universal. Exatamente. Um efeito, não é? É um resultado de algo, de uma estratégia de origem, de uma causa. Então, uma das leis deste universo, que rege este universo, é exatamente toda a causa provoca ou gera um certo efeito. Ora, se eu vou à procura de causas, não é? Que não são as causas daquele efeito, ou se não associo causas a efeitos, eu começo a entrar em pensamentos de fantasia, mitológicos, que não me tornam funcional e que não me trazem uma coerência. Por exemplo, eu engordo até com água. Muita gente diz isso. Heloísa, vamos ver o que é que a pessoa anda a comer durante o dia. Não bebe só água. Olha, come chocolates, come salgadinhos, come coisas com gordura. E coisas boas. Coisas que ativam o nosso prazer imediato. Então, não. Mas depois não nos levam ao prazer máximo. Tudo feito com uma certa coerência. Isso aí depende. Olha, aquele vinho era tão bom. A gente já tomou, mas pensa que era bom, sabe que era bom. Olha. Exatamente. Aliás, a força do pensamento vem muito por aí. Se eu acredito que isto me vai fazer mal, faz mal com certeza. A causa é um pensamento já que me está a levar ao abismo, não é? E a levar à não saúde no corpo. Agora, pensar com coerência é pensar com lógica sobre as coisas. Portanto, há uma lógica por trás de tudo, até das emoções. Claro. E é muito bonito quando nós usamos também a lógica para sermos seres mais funcionais. Agora dizer assim, aconteceu-me aquilo porque alguém me fez isto ou me fez aquilo. Ok? E, portanto, estes pensamentos mitológicos, onde nós acreditamos mais que somos um efeito do acaso, não é? Exato, de um acaso, e que não temos controle sobre os nossos pensamentos ou sobre a nossa vida, não é tão acertado como aquela pessoa que começa a interiorizar um pensamento coerente, um pensamento com lógica. Então, tudo aquilo que eu hoje tenho na minha vida, no estado atual, não é? Foi gerado por quê? Por uma causa no passado. Claro. E, portanto, aquilo que vai acontecer no meu futuro, há uma parte também que eu também posso co-criar agora. Então, eu posso semear a coerência na minha vida, tendo em conta que vou estar mais atenta às causas para obter os efeitos que eu quero. Exato. É esta a lógica, não é? E qual é a terceira regra? A terceira regra vai ser pensar com concentração. E foco. Não é? Foco, pronto, isto está na ordem do dia, a concentração e o foco. Porque, aliás, o Daniel Goleman lançou agora um livro que tem muito a ver com o foco. Focaliza-te, ou seja, sempre que queres trabalhar ou produzir algum resultado no teu trabalho, se vais ser dispersado, claro, e se vais ser micro-incomodado, acabou-se o foco. E, portanto, é começar e acabar, não é? A minha energia, não é? Focalizada totalmente naquilo que eu quero. Então, o pensamento concentrado é um pensamento que vai permitir aqui termos mais positividade e mais paz de espírito. Certo. Sempre que nos dispersamos, vai haver aqui, com certeza, alteração ao meu foco e, portanto, a minha energia vai ser posta noutras caixinhas e, afinal, no resultado final, dispersa, não é? E, portanto, um pensamento que seja um pensamento concentrado serve para eu alavancar, não é? Aquilo que eu quero e não, de repente, acordar, olha, afinal, não fiz aquilo que eu queria porque fui incomodado. E, mais uma vez, a apontar o dedo e arranjar culpados disto. Não. Vamos lá colocar-nos no nosso controlo, não é? E dotar-nos do maior foco. Por exemplo, a procrastinação, que é a arte de adiar, não é? O que é isso se não desfocarmos daquilo que é importante? E o que é verdadeiramente importante requer o nosso foco, o nosso pensamento concentrado. Para sermos mais positivos, de preferência concentrados aonde? No trilho de recursos. Claro. Não nos vamos concentrar na desgraça, senão é isso que vamos obter. Nos nãos. Vamos para os sims. Vamos para os sims. Mais uma vez aqui um treino consciente daquilo que é a sugestão da nossa mente e os hábitos de pensamento. E depois também, outro estilo, não é? Outra área que é o pensar com confiança. É tão bom nós estarmos rodeados de pensadores confiantes. Sem dúvida. Elisa, não nos dão segurança. Então não. Não é? Agora, eles alteram o paradigma. Porque quem pensa com confiança, é muito interessante, que muda o paradigma, não é? De ver para crer, no paradigma querer para ver. Ou seja, eu acredito para ver. E, portanto, eu vou levantar o meu pé sem saber se há chão e eu sei que vou criar esse chão também.
E hoje em dia a vida pede-nos isso, Heloísa. Sem Pede-nos dúvida. que arrisca, vai para além da tua zona de conforto. Exato. E mesmo sem saber se isso vai ter resultado, é a tua confiança que te move a avançar na direção daquilo que queres. Faz de ti um vencedor, não é? Um vencedor, não é? Uma pessoa que está preparada, não é? Desenvolve uma ideia que muitas vezes ainda não foi pensada e está preparado quando aparece a oportunidade. E, portanto, as Eu pessoas... nunca vi um vencedor que não acreditasse em si próprio. Pronto. Né? Já vi muito vencedor ter sido desacreditado pelos outros, não é? Mas, claro, caraças, claro, que eu vou fazer, claro. não é? Isso acontece. Sempre que uma cabeça, não é, iluminada se ergue dentro da multidão, o que é que faz a multidão? Uma espécie de hipnotismo coletivo. Não vais por aí, é difícil, achas que Não sim. consegue, Claro. Agora, a pessoa munida de um pensamento confiante vai mais longe que os demais. Claro. E o que é que acontece depois aos demais quando vem o sucesso da pessoa confiante? Ai, teve tanta sorte. Foi mesmo uma pessoa com sorte. Bom, a sorte dá trabalho. E, acima de tudo, a sorte exige que um pensamento, na sua origem, seja confiante. Exato. E, portanto, por que não? Estamos cá nesta vida, temos duas opções. É para dar certo, não é? É para dar certo. Vamos lá exercitar aqui o músculo da confiança e, acima de tudo, eu acho que as pessoas têm aqui um problema de visão interior. Então deveriam, por exemplo, ir ao oftalmologista do sucesso. Por que não, Heloísa? Todos agora marcaram uma consulta no oftalmologista do sucesso, que é passar a pensar com mais confiança para que se eliminem aqui miopias, não é? Ou estigmatismos que têm aqui alterações da minha visão interior. Exato. E, portanto, não é posterior que a confiança deve nascer. É desde o interior para fora. Exato. E, portanto, qual é a última? E a última, exatamente. Pensar com criatividade. Sem dúvida. Pensar com criatividade. Ora, pensar fora da caixa. Exato. Não é? Como é que nós podemos acrescentar valor ao mundo se não começamos a pensar de forma diferente daquilo que é o pensamento habitual? Não é? E, portanto, pensar com criatividade é não ir atrás de pensamentos repetitivos. É mais do mesmo. Então é muito bom que as pessoas tenham o chamado pensamento lateral, que no fundo é a criatividade, não é? No seu expoente máximo, mudar de posição, observar o tema ou a situação desde outro ponto de vista, não é? Exato. E, portanto, parar para pensar com criatividade. Criatividade tem a ver com criar, não é? E criar faz parte da natureza do ser humano. Sem Todo o dúvida ser humano vem nenhuma. dotado para criar. Muitos não criam porque se sentam. Não é? No conforto de um pensamento repetitivo habitual. Então, assimilam e acomodam aquilo que já é mais do mesmo. Claro que as mentes criativas, não é? As pessoas que ativam a sua criatividade, produzem, fazem avançar o mundo. E muitas vezes até parece algo que nem estava previsto, mas que nós aproveitamos esta pequena crise como o post-it. O post-it, não é? Foi criado até por um erro da cola, não é? Que não fixava as peças, ela adere e depois volta a não aderir e depois volta a poder colar-se. E, portanto, aproveitaram ali uma situação que aparentemente parecia um erro, não é? Um erro de fórmula e, afinal, muitas crises, não é? E muitas situações que nos parecem erros ou falhas, é uma oportunidade vestida com essa roupagem, não é? Exatamente. Então está à nossa espera para a gente agarrar com criatividade e poder... O resumo pode ser vigie os seus pensamentos, não é? Vigie os seus pensamentos e ative este pensar. Pensar com calma, acima de tudo com coerência, com concentração, com confiança e pensar com criatividade. São os 5 Cs de um pensamento poderoso e que está cá para mudar o mundo para um patamar de maior excelência, que é o que se pretende, é a excelência humana. Muito bem, Alexandra. Obrigadíssima. Obrigada, Heloísa.